Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 1 confirma isso. Ele declara: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta, mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Você já sentiu que o céu está em silêncio? Sabe quando parece que ninguém entende o que você carrega? Talvez, o que você chama de solidão, seja Deus te preparando para frutificar em silêncio. Respira fundo, porque hoje, começa o caminho da árvore plantada junto às águas, onde a raiz firme, há frutos em tempo certo, onde a meditação na palavra, a transformação no espírito. Você está ouvindo essa oração, porque há um convite divino sendo feito. Um convite para não seguir o fluxo. Um chamado para não andar no conselho dos ímpios. Não se deter na zona de conforto dos pecadores. E nem se acomodar na mesa da zombaria. Talvez, você esteja enfrentando vozes que tentam confundir sua fé. Pessoas que zombam do seu posicionamento. Ambientes onde a luz parece ser rejeitada. Mas escuta, você é separado por Deus. Se você sente que o ambiente à sua volta tem sugado sua essência, se parece que você está perdendo força tentando se encaixar, essa oração é o seu resgate. Fecha os olhos por um momento e repete comigo, em silêncio: Senhor, tira meus pés do caminho dos ímpios e firma meus passos no teu caminho de justiça. Talvez você tenha se desviado um pouco, talvez até tentou parecer forte demais, mas por dentro, estava fraco. Fraco porque parou de meditar, fraco porque se assentou onde não deveria. Mas hoje, Deus te chama de volta ao jardim, ao lugar onde raízes são aprofundadas, ao solo onde a palavra germina cura, direção e força. Você já chorou escondido e não sabia nem o motivo? Isso é sede da alma. E só quem bebe da fonte da lei do Senhor, encontra refrigério real. O Salmo 1 não é apenas um conselho. É um mapa espiritual. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer, não obrigação, não religiosidade, mas prazer em ouvir Deus. Prazer em buscar direção. Prazer em acordar com a alma ancorada na palavra. Você já acordou e sentiu o peso do mundo em cima do peito? Já se perguntou se vale a pena continuar? Talvez essa seja a sua manhã de renascimento. Respira e diz agora: Espírito Santo, planta minhas raízes em ti. Quando a gente para de se alimentar da palavra, a alma começa a secar. Mas quem medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Árvore plantada não se desespera com o vento. Ela não corre. Ela permanece. Agora repete comigo: eu não quero mais andar perdido. Quero viver como quem tem raízes no céu. Essa oração é a poda. É o tempo de tirar os galhos que não produzem mais. É hora de abrir espaço para frutos novos. Talvez você tenha convivido com pessoas que riram da sua fé, que tentaram plantar dúvida no seu coração. Mas ouve isso. Você não foi chamado para se assentar na roda dos escarnecedores. Você foi chamado para se levantar e florescer, mesmo em tempos difíceis. Agora faz um gesto profético. Coloca a mão sobre o peito. Fecha os olhos e diz: Senhor, refaz minhas raízes. Me planta de novo. Faz de mim uma árvore que frutifica no tempo certo. Talvez, o que você chama de atraso, é livramento de Deus. Talvez você não frutificou ainda, porque Deus está te aprofundando. A árvore que dá fruto, é a que foi profundamente plantada. Você sente que está num tempo de silêncio?
Talvez seja o tempo em que Deus está trabalhando na raiz, e não na aparência. A palavra de hoje é firmeza, é permanência, é renascimento. Porque o ímpio, ele é como a palha, que o vento dispersa. Mas você foi chamado para resistir ao vento, para não ser levado pela opinião alheia, para não ser sacudido por palavras vazias. Você foi escolhido para permanecer. Talvez você tenha perdido noites tentando entender o que está acontecendo. Mas a resposta é simples. Deus está te plantando. Quando Deus planta, Ele rega. Quando Ele rega, Ele frutifica. E quando frutifica, todos verão que foi Deus quem fez. Agora, faça essa pausa comigo. Respira. E diz em silêncio: Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Você sente que chegou num limite? Esse é o ponto onde a raiz encontra a rocha. É ali que Deus te firma. Repete em voz baixa: Senhor, faz de mim uma árvore que não teme a seca, nem se apavora com o vento. Você ainda está aqui, e isso já é uma resposta. Sabe por quê? Porque o Salmo 1 continua ecoando sobre a tua vida. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Você ouviu isso? Tudo quanto fizer, prosperará. Mas antes disso, existe um detalhe que o Espírito precisa te revelar agora. A árvore precisa estar plantada. Não basta estar próxima da água. Não basta ouvir, saber, frequentar. É necessário estar firmado. Talvez você tenha vivido anos apenas por perto da palavra, por perto da presença, mas sem realmente criar raízes. E isso explica por que muitos frutos não permaneceram. Porque não bastava estar no ambiente. Era preciso estar plantado no solo da obediência. Você já sentiu que está no lugar certo, mas mesmo assim se sente seco por dentro? Talvez seja isso. Você está perto da fonte, mas ainda não se deixou plantar. E plantar dói. Plantar exige que a semente desapareça, que se quebre, que morra no escuro da terra, para então nascer de novo. Talvez você esteja justamente nesse momento, onde ninguém vê sua raiz, mas Deus está trabalhando nela. Enquanto muitos buscam visibilidade, Deus está te ensinando sobre profundidade. Você não precisa provar mais nada, nem correr atrás de aplausos, nem mendigar aceitação. Você foi chamado para frutificar no tempo certo. E o tempo certo não é o mais rápido, é o mais maduro. Sabe o que isso significa? Que você não precisa se desesperar, nem comparar sua vida com a de outros. Porque o que Deus está fazendo em você é invisível agora, mas será imbatível depois. Talvez você se sentiu desprezado, ignorado, como se ninguém enxergasse o que você está carregando. Mas Deus está dizendo: eu vejo tua raiz, e ela está crescendo. Você já percebeu como a raiz não aparece, mas é ela que sustenta a árvore toda? Assim é o teu processo. Talvez ninguém valorize o que você está vivendo, mas o céu já está escrevendo sua história. Agora, fecha os olhos por um instante e diga baixinho: Senhor, planta-me em teu propósito, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda. Me firma onde o teu querer floresce. Você lembra da segunda parte do Salmo? Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo é árvore, o ímpio é palha. Sabe o que isso revela? Que a diferença está na estrutura. A palha é leve. A palha não tem peso espiritual. Ela se move ao sabor do vento, ao sabor da opinião dos outros, dos próprios desejos. Mas a árvore, ela tem direção. Ela não se move por emoção. Ela permanece. Agora pergunta a si mesmo: tenho sido árvore ou palha?
Talvez você tenha os dois dentro de si, uma parte que quer resistir e outra que só quer fugir. Mas hoje, a palavra está separando o que é raiz do que é palha. Está separando o que é teu chamado do que são apenas distrações. Às vezes, as pessoas que saíram da sua vida eram palha, e você está chorando por algo que Deus soprou. Você entende? Deus sopra o vento não para te destruir, mas para dispersar o que não te sustenta. E quando ele sopra, a árvore permanece, a palha vai embora. Talvez você esteja em luto por algo que o céu decidiu remover, mas hoje, há consolo aqui. Tudo o que Deus remove, Ele substitui com algo melhor. E tudo o que permanece, é porque tem raiz no propósito. Diz agora: Senhor, me ajuda a discernir o que é palha na minha vida, e a me firmar como árvore que permanece em Ti. Você lembra da palavra anterior? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que faz a árvore crescer. Não é aplauso, não é fama, não é agenda cheia. É meditação. A palavra te firma, a palavra te nutre, a palavra te molda por dentro. E a oração é a água que irriga a tua fé. Você sente sede hoje? Sede de paz? Sede de direção? Sede de ser alguém que floresce mesmo no deserto? Então diga em voz baixa: Senhor, irriga minha raiz com tua presença. Você pode estar passando pelo seu pior inverno, mas a promessa do Salmo 1 ainda se cumpre. A árvore plantada junto ao ribeiro dará fruto no tempo certo. Isso significa que o tempo da seca não é eterno, e que o tempo da frutificação está chegando. Talvez você já pensou em desistir, mas ouve isso. Você está mais perto do que imagina. Deus está alinhando o céu com tua raiz. Está cavando o solo. Está afastando o que não te faz bem. Porque só frutifica quem permanece. Diz agora: Senhor, não me deixa sair antes do tempo. Mesmo que doa, me firma na tua vontade. Você está sendo replantado em esperança. Você está sendo regado por promessas. Você está sendo preparado para frutificar com propósito. E quando esse fruto aparecer, todos saberão que foi Deus. A palha não tem herança, mas a árvore carrega gerações. E você foi chamado para deixar raízes espirituais. Se você tem filhos, declare agora: Senhor, planta minha casa na tua presença. Faz dos meus filhos árvores de justiça. Se você está sozinho, diga: Senhor, mesmo sozinho, eu sou plantado em ti, e sei que não me faltarão frutos. Fecha os olhos mais uma vez. Respira. E diz com fé: eu sou árvore. Eu sou firme. Eu sou cuidado do céu. E tudo quanto eu fizer, prosperará. Porque a minha raiz está em Deus. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas os frutos não aparecerem? Já orou, já tentou, já confiou, mas mesmo assim, parece que a resposta não chegou? Talvez, o que você chama de atraso, é apenas o tempo de maturação. Porque a árvore frutífera não nasce da noite pro dia. Ela precisa de raiz, precisa de solo, precisa de estações. E acima de tudo, precisa de permanência. Hoje, o Espírito te chama para permanecer. Talvez você esteja cansado de plantar sem ver colheita. Mas o céu está dizendo: não pare. Continue crendo. Continue regando. Continue confiando. Porque o que você plantou em lágrimas vai florescer em alegria. A promessa não caducou. Ela só está em processo. E Deus não trabalha em prazos humanos. Ele trabalha em propósitos eternos. Respira agora. E diz assim: Senhor, mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não entenda, eu permaneço. Sabe por que o ímpio não permanece? Porque ele é palha.
Ele vive do agora, do visível, do imediato. Mas você foi chamado para andar por fé, e não por vista. Você já percebeu como a natureza ensina sobre tempo? A semente é enterrada no escuro, silenciosa, esquecida, mas de repente, rompe a terra. Assim é o teu processo. Você está rompendo, mesmo que ainda não veja. Talvez, essa estação que você está atravessando parece seca, silenciosa, frustrante, mas ouve com atenção. Árvore forte se revela no inverno. É no tempo seco que Deus revela o que está enraizado. A sua fé não depende do clima. Ela depende da raiz. E se a tua raiz está em Deus, nada poderá arrancar o que Ele está cultivando em você. Fecha os olhos e diz agora: Senhor, eu aceito o teu tempo. Mesmo que a espera doa, eu escolho confiar. Deus não trabalha para impressionar. Ele trabalha para transformar. E transformação, quase sempre, acontece no escuro. Lá, onde ninguém vê. Lá, onde você chora. Lá, onde a oração é sussurro. Lá, onde sua alma se rende. Você lembra da árvore do Salmo 1? Ela dá o seu fruto na estação própria. Isso quer dizer que não é fora do tempo. Não é antes da hora. É no momento exato que Deus já determinou. Enquanto isso, Ele te prepara. Talvez Ele esteja fortalecendo seus galhos. Talvez esteja podando excessos. Talvez esteja limpando suas folhas. Mas tudo faz parte do processo de frutificação. Não amaldiçoe o processo que está te preparando para o milagre. Você sente que está no limite? Deus sabe até onde você pode ir. E é justamente nesse ponto que Ele entra com alívio. Respira e diga com fé: Senhor, fortalece meu interior. Me dá graça para permanecer, mesmo quando eu não entender. Você não foi criado para dar frutos o tempo todo. Você foi chamado para ser constante. E é a constância que garante os frutos no tempo certo. Hoje, essa oração te chama para a maturidade espiritual. Chega de correr atrás do que brilha. Chega de se comparar. Chega de se frustrar com o tempo dos outros. A tua história é única. O teu tempo é divino. E o teu fruto será eterno. Diz agora: Senhor, eu não quero apenas aparecer. Eu quero frutificar de verdade. Você já viu como algumas árvores produzem rapidamente, mas seus frutos apodrecem logo? É porque cresceram sem raiz. Mas você está crescendo com base, com oração, com palavra, com dependência. E por isso, os frutos que virão, permanecerão. Repete comigo agora: eu sou árvore firmada em Deus. E o que Ele começou em mim, vai florescer. Sabe o que mais diz o Salmo 1? Que a folhagem da árvore não murcha. Você entende isso? Significa que mesmo em tempos difíceis, você continuará em pé, com brilho nos olhos, com esperança no peito, com fé nos lábios. Talvez você ache que está desmoronando por dentro, mas Deus está te sustentando por fora, e está restaurando tua força, no lugar secreto. Agora, coloca a mão no coração, respira fundo, e declara com fé: Senhor, restaura o meu vigor espiritual. Não deixa minha fé murchar, mesmo quando eu estiver cansado. Você está sendo regado agora, palavra por palavra, presença por presença. Essa oração é como orvalho sobre tua raiz, e o céu está trabalhando mesmo no silêncio. Você já chorou calado, com medo de parecer fraco? Você já orou e sentiu que nada acontecia? Você já quis desistir, mas algo te impediu? Esse algo tem nome: presença de Deus. Ele nunca saiu de perto. Ele apenas estava cavando mais fundo. Diz agora: Senhor, mesmo no escuro, eu sei que Tu estás aqui. Mesmo no silêncio, eu sei que estás agindo.
A tua raiz está viva. A tua fé está sendo purificada. E os teus frutos estão sendo formados. E quando chegar a estação, será visível, será abundante, e será para a glória do nome de Deus. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. E tudo que for construído sobre essa base, vai durar. Continua firme, porque o tempo da colheita está chegando. Você ainda está aqui, e isso é mais do que força. É decisão. É fé. É porque, lá dentro, mesmo que ninguém veja, você escolheu permanecer. Você escolheu confiar, mesmo quando parecia mais fácil desistir. Hoje, o céu quer te lembrar de uma verdade poderosa. Onde Deus planta, nada arranca, nem a inveja, nem o vento, nem os traumas, nem os erros do passado. Talvez você esteja vivendo uma guerra invisível, aquela que ninguém enxerga, mas que rouba teu sono, que tenta sufocar tua esperança. Mas mesmo aí, onde dói, você está firmando raiz. Você já sentiu que foi arrancado de lugares que amava? Você já foi afastado de pessoas que pareciam essenciais? Talvez você não entendeu na hora. Mas hoje, o Espírito revela. Deus não arranca o que Ele mesmo plantou. Ele apenas remove o que estava impedindo você de crescer. Alguns afastamentos são podas. Algumas rejeições são redirecionamentos. Alguns silêncios são proteção divina. A árvore precisa de espaço para crescer. E tem coisas que estavam sufocando o teu crescimento. Deus precisou afastar, para que a tua raiz respirasse. Você não perdeu. Você foi libertado. Agora, respira fundo e declara: Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu confio no teu cuidado. Sabe o que a árvore do Salmo 1 nos ensina? Ela está plantada junto a ribeiros. Ou seja, mesmo em meio ao calor, à seca, às mudanças, ela continua recebendo água. Assim é você. Mesmo em tempos difíceis, Deus continua te alimentando com graça. Talvez você não tenha tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. Tem palavra, tem oração, tem o Espírito Santo sussurrando no teu interior. Você está mais firme do que imagina. Lembra de quando você achou que não aguentaria, mas você aguentou? Lembra de quando tudo parecia perdido, mas algo te manteve em pé? Isso é raiz. A raiz é a fé que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que Deus vai fazer. Diz agora: Senhor, fortalece minha raiz secreta. Mesmo que ninguém veja, que o Senhor veja. Você não precisa se explicar. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus sabe onde você foi plantado. E Ele mesmo está regando com fidelidade. Tem gente que não entende o teu silêncio. Não entende teu afastamento. Não entende tuas escolhas. Mas você sabe. Deus está trabalhando na tua base. Você já tentou mudar para agradar os outros? Já se escondeu por medo de ser rejeitado? Já se calou, mesmo sabendo que Deus estava te direcionando? Hoje é dia de ser quem Deus te chamou para ser. Você não é palha. Você não é superfície. Você é profundo. Você é árvore. Diz agora: Senhor, não me deixa perder minha essência para agradar o mundo. Deus está te lembrando de quem você é. E você é alguém escolhido para frutificar. A tua vida será testemunho de resistência, de fé, de consistência. E no tempo certo, virão os frutos. Você se sente cansado? Talvez até espiritualmente esgotado? Então ouve isso com o coração aberto. Deus não desiste de quem Ele plantou. Ele não te trouxe até aqui para te deixar secar. Ele não começou essa obra para parar na metade. O mesmo Deus que te plantou é o Deus que vai te sustentar. Fecha os olhos e diz com fé: Senhor,
mesmo no meio da tempestade. Me faz permanecer, mesmo quando tudo balançar. Não deixa minha fé ceder. Você pode não sentir nada agora, mas essa oração está regando tua raiz, e a palavra está sendo semeada no teu espírito. Talvez você esteja em silêncio há dias, sem conseguir orar, sem força para falar, mas hoje, até teu silêncio está sendo transformado em clamor. Porque Deus não escuta só palavras, Ele escuta o coração, e o teu ainda deseja permanecer. Diz com fé: Senhor, renova minhas forças, me rega com tua presença, me dá descanso para continuar. Essa árvore que você está se tornando vai abrigar outros. Você vai consolar quem sofre, vai levantar quem caiu, vai ensinar o caminho do rio para quem secou. Mas antes, Deus está te preparando. Talvez ninguém veja, mas o céu inteiro já sabe. Você está frutificando no secreto. Você não será mais uma palha levada pelo vento. Você será abrigo em tempos difíceis, refúgio para quem está perdido. E isso já começou. Talvez você já tenha olhado ao redor e visto pessoas que não buscam a Deus prosperarem, enquanto você, que ora, que jejua, que espera, está enfrentando lutas silenciosas. Talvez você tenha se perguntado: por que parece que o ímpio floresce e o justo luta para sobreviver? Mas ouve com atenção o que o Espírito diz agora. Deus não está atrasado. Deus está sendo justo, e a justiça dele não falha. O Salmo 1 declara: os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você entende isso? A aparência engana, mas o tempo revela. Hoje pode parecer que a palha voa mais alto, mas é a árvore que permanece em pé quando a tempestade passa. Você sente injustiça em alguma área da sua vida? Sente que plantou o bem, mas colheu o oposto? Hoje, essa oração vai restaurar tua visão espiritual. Deus é justo, e mesmo que os ímpios pareçam avançar, eles não resistirão ao tempo. A palha até sobe com o vento, mas não tem direção, não tem base, não tem permanência. Você tem algo que o mundo não entende: raiz. Você não precisa provar, você só precisa permanecer, porque o tempo vai provar por você. Fecha os olhos agora e diz: Senhor, me ajuda a confiar na tua justiça, mesmo quando tudo parece injusto. Sabe o que mais o Salmo revela? O Senhor conhece o caminho dos justos. Isso significa que você não está esquecido, não está perdido. Deus conhece teu caminho. Ele sabe quantas vezes você orou e ninguém viu. Quantas vezes você abriu mão em silêncio. Quantas vezes você disse amém com lágrimas nos olhos. E tudo isso está sendo contado. O céu não esquece o justo. Talvez você esteja sendo provado justamente agora, e tudo pareça desmoronar. Mas não tema. O Senhor conhece teu caminho. Você não está invisível. Você está sendo moldado. Você não está esquecido. Você está sendo testado. E toda prova tem data para terminar. Diz agora: Senhor, me dá discernimento para entender meu processo, e fé para não me perder no meio do caminho. A justiça de Deus não tem pressa, mas ela nunca falha. Enquanto o ímpio se exalta, Deus prepara a tua exaltação no secreto. Enquanto zombam da tua fé, Deus está escrevendo teu testemunho. Talvez você tenha sido injustiçado. Alguém te feriu, te caluniou, te excluiu. Mas escuta, Deus não precisa que você se defenda. Ele mesmo será a tua justiça. Você não precisa revidar, não precisa gritar, não precisa provar, só precisa confiar, porque quem é justo diante de Deus é promovido pelo céu.
mesmo que seja ignorado na terra. Repete agora: Senhor, eu entrego toda injustiça nas tuas mãos. Tu és meu advogado. Tu és meu juiz. Tu és minha justiça. Você foi chamado para frutificar, não para se vingar. Você foi plantado para curar, não para revidar. Talvez a maior resposta que você vai dar é permanecer em paz, enquanto o mundo espera que você desça do propósito. Deus te chama para subir em maturidade. Diz com fé: Senhor, me guarda de reagir como o mundo. Me ensina a responder como quem tem raiz em ti. A tua força não está na tua resposta, está na tua permanência. O justo, ainda que caia, não fica prostrado, porque Deus o levanta. Você não está de pé por acaso. Você está de pé porque há um propósito maior sobre a tua vida. E esse propósito, ninguém pode apagar. Talvez o inimigo tenha tentado te confundir, te fazer acreditar que você está sozinho, que não vale a pena continuar. Mas hoje, essa mentira cai por terra. Você é conhecido por Deus, e Ele mesmo vai cuidar de cada detalhe. Você crê nisso? Então fecha os olhos, respira fundo, e declara com firmeza: Senhor, mesmo quando parecer escuro, me lembra que Tu conheces o meu caminho. Mesmo quando o mal parecer prevalecer, me lembra que o Senhor é a minha justiça. Você está plantado no lugar certo. Mesmo que o terreno pareça difícil, você está sendo fortalecido por dentro, mesmo que por fora pareça seco. E quando chegar o tempo, você vai ver com os próprios olhos a justiça de Deus se manifestar. Tudo o que você viveu será resposta. Tudo o que você suportou será base. E tudo o que você perdeu, Deus pode restaurar. Diz agora: Senhor, me ajuda a continuar, até que o teu tempo se revele. Você não está parado. Você está sendo posicionado. Você não está esquecido. Você está sendo separado. Você não está vencido. Você está em construção. E tudo que Deus constrói com base, ninguém derruba com palavras. Você está em um momento importante. Talvez nem perceba, mas há algo acontecendo no invisível. Enquanto você ouve essa oração, Deus está aprofundando tua raiz. E quanto mais profunda a raiz, mais forte a árvore diante da tempestade. Sabe por que muitas pessoas desistem? Porque suas raízes são rasas. Vivem por sentimentos. Reagem por impulso. Decidem por medo. Mas você não. Você tem buscado direção. Você está aqui, agora, porque sabe que não dá mais para caminhar sem raiz. Talvez você já viveu ciclos repetitivos, subidas rápidas e quedas dolorosas. Empolgação, seguida de frustração. Isso acontece quando falta profundidade. Mas hoje, algo muda. Hoje, Deus está te chamando para crescer para baixo, antes de crescer para fora. Fecha os olhos e diz com fé: Senhor, me ensina a criar raiz em Ti, mesmo que ninguém veja, mesmo que leve tempo. A raiz não aparece, mas é ela que define o futuro da árvore. E você está sendo enraizado em promessas eternas. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade, na alma, no casamento, nas finanças, ou até mesmo na fé. Mas escuta, a raiz firme não teme o vento. A árvore do Salmo 1 não é poupada da tempestade, mas ela permanece. E o que te faz permanecer não é a ausência do problema, é a presença de Deus no teu interior. Você pode ter perdido muitas coisas, mas se não perdeu a fé, você não perdeu tudo. Diz agora: Senhor, renova minha fé, reforça minhas raízes, para que eu não ceda diante da pressão. Você sente o coração apertado, como se algo estivesse te sufocando por dentro.
Talvez essa seja a pressão antes da libertação. Assim como a semente que rompe a terra, você está atravessando um processo. Deus está rasgando o solo para fazer você emergir, e quando isso acontecer, você será irreconhecível, porque o que nasce com raiz, ninguém arranca. Talvez você ache que está sozinho, mas a palavra diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele está contigo, no escuro, na dor, na espera. E Ele está fortalecendo tua estrutura espiritual. Você já percebeu que quanto mais fundo a raiz, mais alto pode crescer a árvore? É por isso que você está passando por isso. Porque Deus quer te elevar. Mas antes, precisa te aprofundar. Você sente dores que ninguém vê. Dores internas, silenciosas, antigas, talvez até escondidas. Hoje, essa raiz da dor será tratada. Coloca a mão sobre o peito, respira, e ora assim: Senhor, visita minhas feridas. Entra nos lugares que nem eu sei como curar, e planta tua paz onde hoje há dor. Você não foi criado para viver amarrado ao passado. Você foi chamado para dar frutos no presente, e frutos que permaneçam. Talvez você ainda se culpa por decisões antigas, mas escuta, toda raiz tem um recomeço, e Deus está te dando um recomeço agora. Você não é o que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus plantou em você, e Ele plantou algo eterno. Diz com fé: Senhor, me livra das acusações da minha mente, e me lembra das tuas promessas. A raiz da culpa está sendo arrancada agora. A raiz da vergonha está sendo cortada. A raiz do medo está sendo substituída pela raiz da confiança. Você está florescendo por dentro, mesmo que por fora tudo ainda pareça igual. Mas não se engane. A transformação começou no invisível. E em breve, os frutos vão revelar o processo. Você já parou para pensar? Toda árvore precisa de estações. E algumas árvores demoram anos para florescer. Mas quando florescem, marcam gerações. Talvez você seja essa árvore. Talvez o tempo da tua espera seja o tempo da tua fundação. E Deus está lançando tua base para algo maior do que você imagina. Diz agora: Senhor, eu aceito a estação onde estou. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, eu confio que o Senhor está cavando mais fundo, porque vai me levar mais alto. Você foi criado para permanecer, não para apenas aparecer. Você foi chamado para deixar marca, não apenas para ter palco. E quem tem raiz, não se perde na fama, não se ilude com aplausos, não se abala com críticas. Porque a segurança está debaixo do solo, no secreto, na presença. Deus está te chamando de volta pro secreto, onde não tem holofote, mas tem presença, onde não tem palco, mas tem transformação. E é ali que os maiores frutos são gerados. Você consegue sentir? O Espírito está regando tua raiz agora, com palavras, com cura, com direção. Não é o fim, é a fundação. Não é a perda, é a preparação. E quando a estação certa chegar, você não dará qualquer fruto. Você dará frutos que alimentam, frutos que curam, frutos que permanecem. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Isso é sinal de que você não quer apenas sobreviver. Você quer frutificar. Mas não com qualquer fruto, não com aparência vazia. Você deseja frutos que alimentam, que tocam vidas, que glorificam a Deus. E o Salmo 1 te dá a direção. A sua folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Você entende isso? Não é só sobre resistir, é sobre florescer, é sobre atravessar o deserto, e ainda assim, carregar frutos doces no espírito.
Você já percebeu como algumas pessoas aparentam espiritualidade, mas no fundo, estão secas por dentro? É porque os frutos que elas carregam não foram gerados pela raiz da presença. Foram construídos por aparência, por ego, por orgulho. Mas você está escolhendo outro caminho. Você está permitindo que Deus forme você de dentro para fora. Talvez o teu processo tenha sido mais longo, mais solitário, mais silencioso. Mas escuta com atenção. O que Deus faz em silêncio, ninguém pode roubar em público. Você não está crescendo para ser aplaudido. Você está crescendo para servir. E os frutos que Deus está gerando em você vão alimentar quem está faminto de paz, de esperança, de verdade. Coloca a mão sobre o peito agora e diz com fé: Senhor, que meus frutos revelem quem Tu és. Que minha vida alimente quem tem fome da Tua presença. Você já teve a sensação de estar sendo podado? Como se Deus estivesse tirando coisas, pessoas, sonhos. Pode doer, mas é preciso. A poda não é castigo, é preparação. Porque o galho que é podado dá ainda mais frutos depois. Talvez você ache que perdeu coisas preciosas, mas Deus só está limpando o que poderia impedir tua frutificação. Diz agora: Senhor, mesmo que doa, eu aceito a poda, desde que ela me leve a frutificar para tua glória. Você sente que tem algo novo nascendo dentro de você? É como se algo estivesse se movimentando, mesmo sem forma, mesmo ainda no escuro. É o fruto sendo formado, fruto de fidelidade, fruto de fé, fruto de paciência, fruto de amor. E esses frutos não serão apenas para enfeitar tua vida. Eles alimentarão quem estiver ao teu redor. Você será como a árvore que abriga, que protege, que acolhe. E tudo isso não será por causa de você, mas por causa da raiz que você escolheu. Você escolheu meditar na lei do Senhor. Você escolheu caminhar na contramão do mundo. Você escolheu o caminho estreito. E isso tem recompensa. Talvez você não se veja como alguém importante, mas no céu, tua obediência tem peso. E cada lágrima, cada renúncia, cada silêncio, está sendo contado. Você já chorou e ninguém percebeu? Já sentiu vontade de sumir e ainda assim continuou? Então entenda, você está mais forte do que imagina, porque a raiz que resiste à dor é a mesma que sustenta o fruto da promessa. Diz agora: Senhor, eu não quero mais viver por aparência. Eu quero ser cheio da tua presença. Você foi chamado para influenciar sem precisar se exibir, para impactar sem precisar gritar. A tua autoridade virá da tua intimidade. O mundo pode até não entender, mas os céus sabem quem você é. E Deus está te preparando para ser resposta onde há fome de sentido. Sabe aquela pessoa que vai precisar de direção? Ela vai te encontrar. Sabe aquele coração quebrado que vai cruzar teu caminho? Ele vai ser restaurado por meio de uma palavra sua. Sabe aquela casa desestruturada? Vai ser tocada pelos frutos que Deus está plantando em você. Você não é só árvore. Você é sombra. Você é abrigo. Você é resposta. Diz agora: Senhor, faz de mim um instrumento. Que meus frutos apontem sempre para ti. Você não chegou até aqui em vão. Cada etapa, cada dor, cada renúncia, tudo foi preparando você para viver algo que não será raso, mas profundo. Você não vai apenas experimentar milagres. Você vai se tornar um canal constante deles. E tudo que você tocar, prosperará. Não porque você é perfeito, mas porque você está plantado na fonte certa. E quando a raiz é verdadeira, os frutos não mentem. Você ainda está aqui, e isso diz muito sobre sua raiz. A maioria para no meio do caminho. A maioria desiste na estação da espera.
Mas você não. Você escolheu permanecer, mesmo sem ver resultados, mesmo sem ouvir respostas, mesmo no escuro. E essa permanência te aproxima do coração de Deus, porque Ele mesmo disse: Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Você entende? Não é você que produz por si, é Ele, fluindo em você. Tudo começa na raiz, e tudo permanece no vínculo. Hoje, o céu te lembra: você não precisa dar fruto pela força. Você só precisa permanecer ligado à fonte. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja com a alma machucada. Mas hoje, essa oração é o recomeço. Não de um caminho novo, mas de uma firmeza interior que muda tudo. Diz agora: Senhor, eu me reconecto à Tua presença. Não quero caminhar por mim mesmo. Quero ser ramo vivo da Tua videira. O Salmo 1 fala do caminho dos justos, mas também fala do fim dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você entende a profundidade disso? Deus não apenas observa o caminho, Ele conhece. Conhecer, na Bíblia, é mais do que saber, é se envolver, é cuidar. O Senhor conhece teu caminho. Não importa se é estreito, se é cheio de pedras, se tem noites longas, Ele está ali, conhecendo cada passo teu. Talvez você ache que ninguém vê teu esforço, mas Deus vê. Talvez você ache que ninguém reconhece tua dor, mas Deus sente. Talvez você ache que tua caminhada é solitária, mas Deus te acompanha. Você não está andando por acaso. O céu conhece cada curva que você está fazendo. Diz agora: Senhor, mesmo quando eu me sentir perdido, me lembra que Tu conheces o meu caminho. Essa oração é o mapa, é o lembrete de que a jornada do justo não termina no vento, não termina na palha, não termina na confusão. A tua caminhada termina na presença. Você não será levado pelo vento das opiniões alheias, nem pelas tempestades emocionais, nem pelas pressões desse mundo. Você será guiado pelo Espírito de Deus. Respira fundo e declara com fé: Senhor, meu caminho está em Tuas mãos. Eu não vou retroceder, eu vou até o fim. E no fim, haverá frutos. No fim, haverá honra. No fim, haverá paz. Porque quem caminha com Deus nunca termina como começou. Você já se sentiu esgotado? Como se tudo o que te dava força estivesse sumindo? Como se a fé estivesse murchando aos poucos? Talvez hoje, você chegou aqui assim. Mas ouve com atenção. O Salmo 1 diz: cuja folhagem não murcha. Isso significa que mesmo em meio à sequidão, a árvore do justo continua viva, verde, intensa. Deus não te chamou para ser alguém que desiste, mas alguém que resiste. Alguém que, mesmo cansado, continua crendo. Diz agora: Senhor, renova a minha força interior. Sopra vida sobre mim de novo. Você pode estar enfrentando um esgotamento silencioso. Sabe aquele cansaço que não é do corpo, é da alma? É como se a chama estivesse apagando, e ninguém percebe. Mas Deus vê. Ele sabe quando tua fé está se apagando, e Ele mesmo sopra sobre tuas brasas. A tua folha não vai murchar. Você ainda vai frutificar. Você ainda vai sorrir com verdade. Você ainda vai viver dias de refrigério. Mas antes, a raiz precisa ser tratada. Diz agora: Senhor, visita o lugar onde minha fé foi ferida, e rega com Tua presença. Você pode estar em um tempo de aparência estável, mas dentro, lutando para não secar. Hoje, o Espírito rega teu interior, não com palavras bonitas, mas com vida de verdade. Você será cheio de novo, transbordante, restaurado.
E a tua folha será sinal de que Deus está em você. As pessoas verão a tua constância, mesmo em meio à tempestade, e dirão: ali tem alguém que foi plantado por Deus. Você sente que já deu demais? Já se doou? Já amou? Já acreditou? E agora, só queria descansar? Então faz essa oração comigo. Senhor, me dá descanso na alma. Me dá paz no espírito. Me restaura por dentro, para que eu floresça de novo. A tua folha não murcha, porque ela é regada diariamente pela fonte eterna. Você não vai secar. Você vai florescer com força. E aquilo que parecia o fim, vai ser o início de uma nova estação. Uma estação de renovo, de colheita, de leveza, de descanso. E tudo isso, porque você escolheu o caminho do justo. Você chegou até aqui, e isso não é apenas resistência. Isso é redenção. O céu te viu, o céu te ouviu, e o céu te sustentou até aqui. Você poderia ter parado, mas permaneceu. Poderia ter fugido, mas escolheu confiar. Poderia ter secado por dentro, mas hoje foi regado pela palavra viva. O Salmo 1 não é apenas um poema, é um decreto sobre quem você é, sobre onde você está plantado e sobre o futuro que Deus preparou para você. Você não é palha, você é raiz, você é promessa, você é permanência. Enquanto muitos escolhem atalhos, você escolheu o caminho estreito. Enquanto outros vivem pela aparência, você escolheu crescer no secreto. Enquanto o mundo grita, você decidiu orar em silêncio. E por isso, você será honrado. Hoje, essa oração sela tua identidade no céu. Você não é mais um no meio da multidão. Você é árvore plantada junto ao ribeiro. Você é folha que não murcha. Você é fruto no tempo certo. E tudo o que você fizer, prosperará. Mas não é a prosperidade do mundo. É a prosperidade do céu. Paz que não depende de circunstâncias. Alegria que não morre com o tempo. Sabedoria que guia. Proteção que cobre. E graça que te sustenta. Respira agora. E declara: Senhor, eu sou teu. Eu sou plantado por ti. E nada vai me arrancar do teu propósito. Você atravessou desertos. E agora, está entrando em águas tranquilas. Você suportou invernos. E agora, florescerá em estações novas. Você orou no silêncio. E agora, será resposta em voz alta. A tua história muda aqui. A tua rota é selada agora. Você não voltará ao que era. Porque agora, você sabe quem é. Diz com fé: eu sou justo. Eu sou firme. Eu sou planta viva do Senhor. E o meu caminho é conhecido por Deus. Você não precisa de controle, só de permanência. Porque quem permanece, frutifica. Quem permanece, vê promessas se cumprirem. Quem permanece, atravessa a noite e vê o sol nascer de novo. E você verá esse sol. Agora, coloca tua mão no coração. Fecha os olhos. E diz com alma: Senhor, sela esta oração no meu espírito. Escreve essa verdade na minha alma. E não deixa que nada, nem ninguém, me arranque da tua presença. Você está selado. Você está firme. Você está recomeçando. E tudo aquilo que um dia tentaram arrancar de você, será restaurado com o dobro de unção, com o dobro de graça, com o dobro de paz. Você entrou nessa oração com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo, nunca sai igual. Agora, respira pela última vez neste momento. E declara: minha raiz está em Deus. E o meu fruto glorificará o nome do Senhor.